Deixa eu só rapidinho, né, chamar... Isa, tem alguma atualização aí ou a gente já pode trazer o professor Marcos Vinícius? Professor, que o nosso tempo está apertado aqui. Tá apertado. Vamos lá. Então, Isa, chama o professor. Então, vamos lá com o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Professor, muito bom dia a ele, que estava em Londres lá com a família real britânica na semana passada e não tomando café, chá. Nem pôde participar com a gente. Não é mais com a rainha. Não conseguiu participar, estava lá tentando entender a separação, se realmente vai haver divórcio entre Harry e Meghan. Os bastidores lá da família real, que eu sei que o professor entende bastante e gosta. E outro assunto que o professor entende muito é China, né? O professor morou muitos anos lá, foi convidado, foi professor convidado da Universidade da China e entende bem como as coisas funcionam por lá. E exatamente por esse ponto que eu queria começar. A China anunciou um aumento ali no número de casos de Covid. São mais de 31 mil infecções registradas ali no último dia. A marca é a maior em 6 meses. Eu queria entender toda essa corrida da China em se tornar a maior economia do mundo. Agora, com essas restrições rígidas, esses números são sempre desencontrados, né? Porque cada um fala, foi uma morte, 2, 3 mortes no final de semana em 6 meses. É muito complicado saber verdadeiramente os dados vindos da China. Porém, o que a gente vê é uma crise econômica lá na China, é um crescimento bem menor do que era esperado. E Xi Jinping, né, em seu terceiro mandato, mantendo essas restrições e cada vez parece que mais fortes, né? Parece que ele está, a impressão que dá é que ele está cada vez mais firme, mais ditador, né? Eu sei que o professor não gosta de chamá-lo assim, mas como é que você está avaliando essa crise da China em paralelo à ascensão, à promessa da China em se tornar a maior economia do mundo? Olha, Isa, Paulo, um prazer conversar com vocês novamente. Perdão por não ter podido na semana passada, eu estava viajando para o país de Gales, eu acho que um dia. Mas o que eu queria comentar, eu vou juntar os dois países, viu, Isa? Vou juntar o Reino Unido e a China e a crise na China. Eu fui na loja da Apple, ali na Regent Street, que fica ali no coraçãozinho de Londres, perto da Oxford Street, e eles não tinham o iPhone 14 Pro por causa do problema de desabastecimento que você tem enfrentado em razão da situação da Covid na China. Então você começa a entender que as políticas adotadas pelo governo chinês na questão do lockdown também tem um impacto enorme econômico sobre outros países e sobre, inclusive, o fornecimento de produtos. Então, quando você vai, por exemplo, lá tentar comprar o iPhone novo, a expectativa era de entrega de 6 a 8 semanas sem garantia de que iria entregar. Então você vê que, pelo fato de a China haver se tornado aí a grande fábrica global nos últimos anos, nos últimos 20 anos, problemas na China afetam aí substancialmente aquilo que acontece no mundo. E, obviamente, que a política da Covid, a política da Covid-0, que o governo chinês tem seguido, de alguma forma tem aí sido complexa de ser implementada em razão do fato de que muita gente acredita que, por estarem tanto tempo fechados, não criaram aí as imunidades necessárias para enfrentar as novas variantes do vírus. Então, esse é um grande desafio que o governo chinês enfrenta nos próximos tempos. Acreditava-se, viu, Isa, de que haveria, a partir deste último congresso do Partido Comunista da China, que haveria aí um relaxamento nas medidas, e de fato houve na questão da quarentena, que antigamente era mais extensiva, de 14, chegando 21, 28 dias, e houve uma redução aí, só que o fato é de que o país precisa se abrir para o mundo nesse sentido, e aquela política que os chineses têm implementado, que consiste em duas áreas, né? Eles têm duas pernas, não importar o vírus, ou seja, uma restrição enorme a estrangeiros que viajam para a China, e a contenção do vírus quando chegado no país. E o grande problema é que as medidas, como você tem várias províncias, cada uma adota aí uma certa rispidez
na tomada das decisões, e o resultado é que você tem aí algumas imagens que evidenciam um certo desconforto da população com relação às medidas que têm sido tomadas. Então, isso afeta o crescimento chinês, que já não foi o mesmo, como esperado no passado, mas não vai se repetir naqueles números também do passado. Mas o que a gente nota é de que o lockdown, as medidas de lockdown chinesas têm afetado aí globalmente. Você vê em outras partes do mundo o resultado daquilo que acontece na China hoje em dia. Maravilha. Professor, boa tarde para você, boa noite para você aí, né? Boa tarde para a gente aqui. Obrigada pela sua presença, como sempre, muito bom a gente poder conversar. Tá perdoado sobre semana passada, fica tranquilo. Eu vou trazer o Gani aqui para nossa conversa, porque o Gani tá com uma pergunta aqui, que ele tava só esperando você chegar, viu, professor, para poder te fazer essa pergunta. Já que você citou Apple aí, né, eu sei que é sobre a Apple, deixa o Gani agora, depois eu faço a minha. Vai lá, Gani. Obrigado, Paula. Muito bom falar contigo, professor, essa elegância em pessoa. Imaginei na hora já, na hora que ele falou que esteve na Apple, né, já estava imaginando lá, ó. Agora sim, acredite, eu não comprei aqui na Geórgia, aqui tinha. Traz um para mim de presente, professor. Eu também aceito um de presente, viu, professor? Marcos Vinícius, é o seguinte, a China, desde da abertura econômica, ela passa por um processo de crescimento econômico muito forte e tirou milhares de pessoas da miséria, tirando pessoas do campo, indo para a cidade, e vai se formando uma classe média muito forte na China. Você acha que será um desafio para o governo chinês lidar com essa classe média que vai agora querer também democracia, que vai querer mais liberdades individuais, como foi visto nesses protestos da Apple? Quer dizer, essas pessoas agora protestando contra as medidas autoritárias do governo. Você acha que, inevitavelmente, o governo chinês, do Xi Jinping, vai ter que lidar com uma demanda maior por liberdade e democracia da população? Exemplo, a imagem, você quer dizer, né? A imagem da Apple que a gente viu dos funcionários. Confronto com a polícia. Isso. Confronto com a polícia. Olha, a Gary, boa pergunta, excelente pergunta, e sempre falo isso também, e aí eu vou partir de duas linhas de pensamento importantes, né? O que é democracia para nós no Ocidente é aquele encontro que você faz de 4 em 4 anos, em que você tem uma eleição polarizada entre dois indivíduos que chegam ao final e você vota ali e depois você só vai tomar satisfação no próximo ciclo eleitoral. O conceito nosso é de democracia como produto, enquanto que o governo chinês, e essa é uma característica ali do Partido Comunista Chinês, ele entende a democracia não como um produto, mas como um processo. Ou seja, você escolhe o membro do Conselho Municipal, esse membro do Conselho Municipal vai escolhendo os outros membros e você vai chegando até o topo da liderança. E para você chegar no topo da liderança do país, você precisa ter aí um histórico positivo como administrador público. Então a grande crítica que nós vemos é que o que acontece nas democracias ocidentais hoje em dia é que você elege num dia e se arrepende no outro, né? O que a gente chama de remorso do comprador. Quando você vai na loja, compra o produto e aí você chega em casa e fala, mas por que eu comprei isso? Né? Por que eu fiz isso? E você nota que esta tem sido uma característica importante dos nossos regimes democráticos no Ocidente e que, de fato, não tem aí tido, comparativamente, Gani, resultados econômicos no mesmo tipo que aquilo que você tem observado na China nos últimos 40 anos. Vamos pensar assim, a China, em 1978, tinha uma renda per capita 10 vezes menor que a brasileira. E hoje em dia é superior e existe a perspectiva. E você tem áreas da China que tem uma renda per capita já de quase $40 mil por ano. E o objetivo aí é de você chegar a uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares, na média, em 2049. E obviamente que o modelo chinês, que para nós pode não parecer o democrático, por causa desse conceito que nós estabelecemos na nossa cabeça, de que eleição é você ter voto para escolher candidatos que não foram selecionados para você, e que eventualmente também dividem o país, o conceito lá é um pouco diferente nessa questão da forma como o partido administra esta participação popular. Obviamente,
que num país de 1,4 bilhão de pessoas, você precisa ter também um determinado tipo maior de controle, porque a situação, se descuidar, vira justamente uma baderna social, e é por essa razão que você observa muitas vezes que o governo chinês age, mas não com tanta violência como a gente já viu em outras manifestações e outros lugares do mundo. Então, nós temos essa questão aí de entender o nosso regime democrático como sendo melhor, mas esquecendo de que 40 anos atrás o chinês não tinha casa, não tinha carro, não tinha como os filhos estudarem fora do país e não viajavam. E até em 2019 a China se transformou aí no maior polo exportador, exportador de turistas pelo mundo. Você vai em qualquer loja hoje em dia, em Londres, em Paris, e você tem uma quantidade enorme de staff chinês justamente por causa dessa expansão global da China. Então, em 2019 foram 140 milhões de turistas chineses. Imagina só, é mais do que a metade da população do Brasil saindo do Brasil e retornando. Então, a gente sempre fala, né, se o regime fosse tão ruim assim, o povo não ficaria, o povo não voltaria, né? E aí você tem claramente isso. Então, o resultado é esse. A economia chinesa tem crescido, obviamente que não no mesmo patamar, até porque ela depende aí da situação global, e se o mundo está em recessão, a situação é complexa, também os afeta. E o fato é de que o governo chinês, hoje em dia, quando o cidadão chinês olha para o seu governo, ele pensa naquilo que ele não tinha e naquilo que ele tem. E, efetivamente, esses resultados foram coisas que foram alcançadas pelo sistema político que eles estabeleceram e que têm cumprido aí nos últimos anos. Com o crescimento da classe média, e aqui é um ponto importante, viu, Gani? Se o Partido Comunista Chinês tivesse tanto medo da ascensão da classe média, eles não teriam por objetivo traçar uma meta de você chegar a uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares por cabeça, a renda per capita de 20 a 25 mil dólares por indivíduo na China. Se eles não tivessem a garantia, a certeza de que o regime estaria funcionando, eles não teriam estabelecido o objetivo de transformar a China no maior mercado consumidor global. Então, eu não sei se esta dinâmica que a gente acha que necessariamente o crescimento da classe média vai levar aí uma disrupção governamental na China, quando estas mesmas bases estão sendo plantadas pelo regime atual. Maravilha, professor. Aproveitar, queria também falar aqui de uma outra questão, né? A guerra na Ucrânia completou 9 meses essa semana, inclusive ontem, né? Dia 24, por sinal. A Ucrânia retomou ali o controle de boa parte do território de Kherson, né? Após a retirada das tropas russas ali da região recém-anexada por Moscou. A derrota em Kherson parece deixar a estratégia russa ali meio que sem rumo, vamos dizer assim. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a todo esse conflito, né? Já se arrasta aí sem nenhum horizonte de negociação de paz nessa altura do campeonato. Em que ponto você acredita aí que a guerra se encontra? Quem estaria perdendo mais? Claro, tirando a visão da população em si, que é a mais afetada, né? Mas diante desse cenário que a gente está vendo, porque depois eu quero entrar um pouco mais em relação ao inverno, a Alemanha, toda essa crise, mas só para a gente trazer, né, um pouco mais com uma contextualização desses 9 meses, na sua visão, em que ponto você acredita que a guerra se encontra neste momento? Olha, Paula, eu não sei se você chegou a ver uma pequena anedota que o Putin fez com relação à guerra, dizendo que ele fez a seguinte história, né? Um pai conversando com seu filho alemão, dizendo que os russos estavam sofrendo sanções porque a Rússia não estava se comportando bem, e aí, de repente, o filho fala e vê a questão energética na Alemanha e pergunta se eles eram russos, né, porque também estavam sofrendo as consequências da guerra na Ucrânia. De fato, o retorno de Kherson às tropas da Ucrânia foi entendida ali também por alguns como uma semi-derrota, né, uma derrota ali de um dos pontos que foi um dos primeiros lugares que os russos tomaram nessa guerra. Mas, nos últimos dias, eu não sei se você viu, Paula,
houve aí um ataque maciço por parte dos russos na Ucrânia, nessa questão particularmente do fornecimento de energia. O país passa por um apagão, não é? É resultante dessa guerra, e veja só que interessante. Em razão disso, a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, ontem passou aí um pacote, o 9º pacote de sanções contra a Rússia. O que significa que se você já está no 9º pacote de sanções contra a Rússia e a guerra continua, o fato é de que as sanções não estão funcionando. A gente discutiu algumas semanas atrás, o fato de que os holandeses estavam querendo já pular fora dessa questão das sanções, e você vai vendo que a assimetria dessas sanções com relação aos países europeus é que os prejudica. E o resultado é de que muita gente começa a olhar para isso e se perguntar se de fato vale a pena continuar com as medidas que têm sido tomadas, porque elas de fato não estão derrotando a Rússia, e muito da narrativa que a gente fez aí no Ocidente, né, se nós lembrarmos, a impressão de que nós tínhamos também é de que a Ucrânia venceria a guerra rapidamente por causa do apoio da OTAN. A gente nota que até mesmo este apoio da OTAN passa aí por umas situações complexas, porque nem todos os países também entendem que a Ucrânia seria ali uma parte fundamental da solução do regime político e do regime de estabilidade militar da Europa. Então, são questões complexas que a gente vai anotando aí e vai se desenvolvendo e se desenrolando sem a perspectiva aí de um cessar-fogo ou de um acordo de paz, que é o que realmente preocupa nesse momento, porque a situação econômica do continente europeu, em razão desta guerra, é muito complicada. Com certeza, né, professor? E, infelizmente, a gente tem visto agora, mais do que nunca, né, a Europa como um todo sofrendo, principalmente por conta deste inverno, essa questão toda do gás russo, chegando, né, além do peso exatamente ali na conta, na hora de se pagar, toda uma grande preocupação em relação ao fornecimento deste gás, né? De acordo com as novas advertências ali de executivos e analistas do setor de energia, inclusive, essa crise energética da Europa, ela pode persistir por anos, mesmo até, né, a gente sem saber aí o fim dessa guerra, mas isso pode se tornar aí um período longo se a região não conseguir realmente reduzir toda a demanda e conseguir garantir aí novas formas de suprimentos de gás. Você que está aí especificamente, professor, queria entender um pouco mais a sua visão, né, em relação, mesmo que se os países comecem a planejar, a pensar em fazer novos gasodutos, a gente sabe exatamente o quanto que isso pode demorar, assim como a própria Alemanha tentou fazer aí o Nord Stream 2, né, acabou acontecendo toda essa situação bem um pouquinho antes dessa estreia da inauguração do Nord Stream 2, mas você acha que isso seria suficiente para voltar a ser o que era antes, professor? Paula, aqui é uma situação que é a seguinte, né, se você pensar no fim das contas o que aconteceu. A Rússia foi sempre considerado um fornecedor confiável de gás e de petróleo para o resto do continente europeu, inclusive no período da Guerra Fria. Então não podemos esquecer esse aspecto que é extremamente relevante quando a gente olha para isso aí que vem acontecendo. Obviamente que os russos sempre foram contrários à expansão da OTAN. E embora muita gente venha dizer que não, que isso aí não tinha sido acordado, a realidade é de que os russos sempre se opuseram aí a qualquer possibilidade de expansão da OTAN, particularmente para incluir as fronteiras ali próximas à Rússia. E o Ocidente e a própria OTAN se aproveitou do momento de fraqueza representado pelo Boris Yeltsin para aí expandir-se naquela região. E claro que junte-se a isso as pretensões de Putin de impedir que a Rússia se transforme aí num país completamente irrelevante no contexto internacional, isso aí cria toda uma situação difícil de lidar, justamente porque o fato, se nós formos buscar aí o que é o elemento que causou toda essa guerra, é o fato de que o Ocidente, nesse sentido, não abriu mão aí de andar um pouco mais devagar com esse processo de expansão da OTAN. Essa é uma realidade. Mas o fato, quando a gente olha aí para tudo que vem acontecendo, é de que a Rússia era um fornecedor confiável, não existem opções ainda viáveis, porque também os europeus passaram pelo perrengue, né, histórico de depender do Oriente Médio,
E aí os Estados Unidos vêm tentando vender o seu produto, aí, vender o seu gás natural, vender as suas opções, mas também o processo do desmame, né, da transferência de um para o outro, é extremamente complexo. E o resultado é de que hoje em dia países que têm uma alta dependência da Rússia não encontram aí alternativas e passam a querer instalar medidas e criar medidas para fazer com que o consumo de energia baixe. Mas você sabe de uma coisa importante: quanto mais você reduz o consumo de energia, menor a sua produtividade, menor o seu crescimento econômico, e isso aí vai se transformando numa espiral que vai levar os países europeus a uma situação de recessão e, pior de tudo, se não for resolvido rápido a questão do abastecimento de energia, uma recessão que tende aí a se perenizar por alguns anos e levar aí a um empobrecimento daquele que é um continente que tem tido resultados econômicos positivos dos últimos séculos. Tá certo. Professor Marcos Vinícius, quero agradecer, sempre um prazer poder falar contigo. Muito obrigada. Até semana que vem. Eu que lhes agradeço pela oportunidade sempre, Paulo. Um excelente fim de semana para vocês.